Sempre que eu me aproximo de um texto bíblico, a primeira pergunta ou a minha primeira disposição de coração é: o que esse texto traz para hoje? Traz para a minha vida hoje? O que o texto bíblico de Marcos 13, versos 28 a 31, tem a ensinar para a igreja do século 21? Ensinou coisas preciosas para os ouvintes de Jesus no momento em que eles ouviram. Mas ele continua ensinando para nós quando nós lemos hoje. Então a pergunta bem prática é: e daí? O que esse texto influencia a minha vida agora? O texto fala dos sinais da segunda vinda de Cristo. A igreja já vem estudando isso já há bastante tempo. E nos diz o seguinte, Marcos 13, 28 a 31. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Querido Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e humildemente reconhecemos a necessidade de direcionamento, de iluminação no Teu Espírito para entendimento da Tua palavra. Peço-te em nome de Cristo em que, à medida em que nós formos meditando nela, o Teu Espírito vá nos aclarando o entendimento. E também, ó Deus, que esse entendimento se torne em compreensão prática, para que nós o tenhamos como orientação para a nossa vida, para o nosso hoje, para o nosso agora e para o nosso amanhã. Rendemos-te graças por saber que o Senhor é poderoso para fazer isso que pedimos e muito mais. Rendemos-te graças em nome de Jesus. Amém. O contexto que nós já estudamos nas aulas anteriores, o contexto desta parábola, da parábola da figueira, é um questionamento. Como será? O que vai acontecer quando o Senhor estiver prestes a voltar? O que vai acontecer no fim dos tempos? O que vai acontecer quando o Senhor vier para instaurar o seu reino? O que vai acontecer na segunda vinda, na vinda definitiva de Cristo? E Cristo começa falando aos seus discípulos que eles precisam aprender. Ou seja, eles não sabiam. E é interessante isso porque naqueles dias, nos dias de Jesus, havia em Israel o que ficou conhecido como esperança messiânica. E eles tinham diversas maneiras de esperar, de aguardar a vinda do Messias. Para alguns ele viria como um grande rei guerreiro, para outros seria um grande sacerdote, para outros seria uma figura quase parecida com os super-heróis que a gente vê aí nos filmes da Marvel, da DC, etc. E ele disse: olha, vocês precisam aprender como vai ser. E a palavra aprender, que ele usa aqui, tem a ideia de vocês precisam ouvir com atenção, vocês precisam fazer uma avaliação criteriosa do que estão ouvindo, e vocês finalmente, depois de ouvirem com atenção, de fazerem essa avaliação criteriosa, vocês finalmente poderão se considerar devidamente informados e habilitados para fazer o que deve ser feito. Esse texto é uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é a apropriação de um fato comum, corriqueiro, que todo mundo sabe, que todo mundo consegue compreender. Por exemplo, para muitos de nós, quando olhamos Jesus falando, aprendei a parábola da figueira, nós perguntamos, que negócio é esse de figueira? Imagine um nordestino ouvindo falar de uma figueira. Talvez se ouvir falar de um umbuzeiro faça sentido, né? Quando o umbu começa a dar os seus frutos, quando começa a aparecer os frutinhos, você já sabe, vem chuva por aí. Se o umbuzeiro dá pouco fruto, nordestino já sabe, esse ano vai ser de pouca chuva. Então, para o nordestino faria sentido falar de um umbuzeiro. Para o palestino, para o judeu do século I, fazia todo sentido se apropriar de um conhecimento que eles tinham, que era da parábola da figueira,
do que acontece com a figueira todos os anos, para apresentar algo que tem um ensino muito superior, um ensino espiritual, que só poderia ser conhecido mediante revelação do próprio Deus. Nós vemos isso, por exemplo, neste mesmo livro, em Marcos, no capítulo 4, quando Jesus chama os discípulos e fala assim no verso 11, 12 e 13. Para vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Então a parábola ela tem uma função de ocultar aos incrédulos, mas de revelar aos crentes por causa da ação do Espírito Santo. Para que os incrédulos vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essas parábolas? E como compreendeis todas as parábolas? Veja que a parábola aqui tem um sentido de, para o crente, é dado conhecer. Para o incrédulo, a verdade foi dita, mas ele permanece sob juízo. E eu creio que aqui nós podemos destacar 3 verdades muito importantes que impactam a nossa vida. A primeira verdade que nós precisamos saber: Jesus vai voltar. A parousia vai acontecer. A segunda vinda de Jesus vai acontecer. Já nos dias de Pedro, poucos anos depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, já havia um grupo que dizia: Jesus não vai voltar. E Pedro vai e diz: olha, não é bem assim. Vocês estão achando que ele está demorando? Ele não está demorando. Tem o tempo certo, tem o tempo dele. Mas o fato é que a segunda vinda de Jesus vai acontecer. E esta é uma verdade que está no texto. E essa é uma verdade bíblica. A Bíblia muitas vezes afirma que o crente precisa estar vigilante, porque as coisas que Deus disse que acontecerão, acontecerão. Precisamos estar vigilantes para que nós não sejamos surpreendidos, para que não sejamos encontrados pelo Senhor fazendo coisas que não atendam à expectativa do Senhor nosso Deus. Nós sabemos qual é a vontade de Deus, sabemos o que Ele revelou, e sabemos que se estivermos vigilantes, se estivermos atentos, se estivermos fazendo a vontade do Senhor, nós seremos vistos como servos fiéis. Em Lucas, por exemplo, no capítulo 21, você pode abrir na sua Bíblia, Lucas 21, 36, o Senhor nos traz aqui uma orientação sobre como nós devemos estar nos dias em que o Senhor nos concede vida, e especialmente no dia da sua volta. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Como é que eu posso estar preparado para o dia da volta do Senhor? Vigiando em todo tempo e orando. É necessário estar assim. Então essa parábola, como já foi dito, ela foi contada num contexto de informação sobre os eventos finais. Eventos que envolvem a destruição de Jerusalém, que haveria de acontecer, e aconteceu menos de meio século depois. Que envolvem a vinda do Filho do Homem, que envolvem a nossa glorificação, e que envolvem também a aplicação da justiça, da sentença sobre os ímpios, que também foi lida em Isaías 63. Essa aplicação de sentença, para muitos a gente chama de julgamento final ou juízo final, que na verdade nem é um julgamento, é apenas a aplicação de uma sentença que já está determinada. O julgamento envolve chamar o réu, envolve testemunho, apresentação de provas. No dia da volta de Jesus não vai ter nada disso. É simplesmente a aplicação da sentença sobre os ímpios, apartaram-nos de mim, e a declaração de justiça e de liberdade para os justos. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Não vai haver, como alguns, a gente vê algumas vezes, teve até um filme muito famoso que foi apresentado em turnês pelo Brasil inteiro, a pessoa chegando diante do Senhor, no dia final, aparecendo as suas obras no telão, etc. Não vai haver nada disso. É o Senhor dizer: vinde a mim, benditos, aqueles que serão colocados à sua direita, e aos da esquerda ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. É simples assim. Não vai haver perda de tempo. O tempo do julgamento é esse que nós estamos vivendo. Então, quais são as características dos últimos dias? Primeiro, sinais claros.
ninguém vai poder dizer, eu não vi os sinais. Muitos desconsiderarão os sinais. O sinal estará lá e a pessoa vai desconsiderar. Mais ou menos o que de vez em quando alguns motoristas fazem quando estão no trânsito e o sinal está amarelo. O que significa o sinal amarelo, gente? Atenção. Só um tanto. Quem acha que o sinal amarelo significa presta atenção? O que significa o sinal amarelo, Vinícius? Pare que vai fechar. Não é atenção. A gente interpreta como atenção. Mas o sinal lá significa pare que vai fechar. É isso que significa o sinal amarelo. Se você passar no sinal amarelo, você não toma multa. Mas ele está dizendo para você, pare, vai fechar. Os sinais são o tal do sinal amarelo aqui. Presta atenção, Jesus vai voltar. Pode não ser nesse exato instante, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Essa é uma convenção mesmo. O sinal, quando você faz aquele curso lá para tirar a carteira, o instrutor ele vai dizer para você que o sinal amarelo é para, vai fechar. Se é um bom instrutor, se ele entendeu mesmo, se ele está ensinando direitinho, o amarelo significa isso. É igual quando a gente vira para um filho e fala assim, olha, já te falei, não faz. É o sinal amarelo. Não faça, não é faça para ver o que acontece, é não faça, para. Então os sinais serão claros, alguns vão desconsiderá-lo, alguns vão considerá-los indignos de atenção. E quando Jesus usa este sinal da figueira, qualquer judeu que estava ouvindo Jesus sabia o que significava o brotamento das figueiras. Os brotos, as folhas novas indicavam que o inverno já tinha ido, que dificilmente nevaria de novo, indicava que a nova estação já estava começando, e não tinha como duvidar disso. Qualquer judeu olhava e dizia, opa, o inverno já foi, é hora de eu me preparar para algumas coisas. Não havia, por exemplo, imagine um judeu que gosta do inverno, que gostasse do inverno. Ele olhou na casa dele uma figueira começando a brotar, e ele gosta do inverno. O que adiantaria ele ir lá e cortar os brotos da figueira? Ia parar o inverno? Ia fazer com que o inverno se atrasasse um pouquinho mais, se detesse um pouquinho mais? Não. Um novo ciclo estava começando, ele tinha que preparar sementes, ele tinha que plantar, porque... E se ele desconsiderasse os sinais? Se ele resolvesse não plantar, o que aconteceria com ele? Não teria o que comer. Se ele desconsiderasse os sinais, ele ia ter problemas. Assim também, quando o homem desconsidera os sinais da segunda vinda de Jesus, vai ter problemas. Versos 28 e 29 fala sobre sabedoria, fala sobre conhecimento. E é interessante que isso faz um link com as palavras de Paulo em Romanos 13, 11. Abra sua Bíblia em Romanos 13, 11. Quem são? Olha só como Paulo chama os crentes. Aqueles que lá em Marcos, Jesus diz que é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Romanos 13, 11. Alguém pode fazer essa leitura, por gentileza? Quem são os crentes? São aqueles que conhecem o tempo. São aqueles que ouviram o ensino de Jesus e agora conheceram. São aqueles que aprenderam, que perceberam com os sentidos, analisaram o discernimento e descobriram o verdadeiro significado das coisas. Jesus está às portas. Então o judeu tinha certeza quando as figueiras começavam a brotar, que a primavera estava chegando, assim como também nós temos certeza, por causa das palavras de Jesus, que ele vai voltar. E muitos dos sinais estão cada vez mais perceptíveis. Nunca houve uma era em que houvesse tantos falsos cristos. Ao longo da história você encontra um ou outro. Ao longo da história cristã você encontra um aqui, outro ali, um no século II, outro no século III, outro no século V, e assim vai. Mas na nossa era, quase que em cada esquina tem um falso Cristo. Tem falso Cristo na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil tem uma meia dúzia, na África já apareceu outro tanto. Toda hora aparece um falso Cristo. A iniquidade aumentou. Nossa era é uma era, talvez uma das mais iníquas que já houve na história da humanidade. O amor se esfria cada vez mais. Pestes, tivemos uma agora em 19 e 20. Outras já estão programadas. Fome. E é curioso que nós vemos a fome se alastrando na época em que o mundo produz comida suficiente para o
população inteira comer e ainda sobrar, mas a fome toma conta. Perseguição aos santos em vários lugares, guerras, rumores de guerras, e tudo isso está previsto em Marcos no capítulo 13. Se você olhar, terremoto, tudo o que está previsto está acontecendo. Os sinais estão claros. Daí alguém pergunta: pastor, então quer dizer que Jesus vai voltar essa semana, esse ano, ano que vem? Não sei. Isso compete exclusivamente a Deus. Todos aqueles que tentaram marcar o dia da volta de Jesus foram envergonhados pelo Senhor. Todos falharam e falharam miseravelmente, porque o dia da volta do Senhor compete somente ao Pai. Mas o fato é que os sinais estão se manifestando com cada vez mais clareza. Mas eu jamais ousaria dizer, vai ser o ano que vem. Eu fico com as palavras de Paulo em Romanos 13. Agora está mais perto do que quando no princípio cremos. Os sinais estão cada vez mais evidentes. Então, um detalhe importante sobre essa primeira informação. Deus é o Deus que anuncia o que vai acontecer. E tudo que Deus diz que vai acontecer, acontece. Então eu posso ter certeza, você pode ter certeza, e isso é a primeira verdade que eu quero destacar nesse texto: Jesus vai voltar. Veja em Isaías 43, verso 12, por gentileza. Tudo que ele diz que vai acontecer, acontece. Isto é infalível. Veja aí no verso 12 do capítulo 43 de Isaías. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Deus está dizendo o seguinte: vocês sabem que tudo o que eu disse que faria, eu fiz. Anunciei a salvação, realizei a salvação, falei antes que acontecesse, fiz acontecer e mandei que vocês falassem para outras pessoas. Então essa é a primeira lição que nós podemos aprender na parábola da figueira. Jesus disse que vai acontecer. E alguém que diz não vai acontecer é porque não é crente. Qualquer pessoa que negue a segunda vinda de Jesus não é crente, porque está chamando Jesus de mentiroso. Ok? Alguém quer fazer alguma observação até aqui? Alguma pergunta? Não? Então vamos prosseguir. Se vocês quiserem interromper, gente, fique à vontade. Se não interromper, eu vou embora. Segunda verdade. E isso é interessante, parece contraditório, né? Quando vai acontecer? Quando é que a volta de Jesus vai acontecer? Não se trata aqui, obviamente, de olhar para o calendário e marcar um dia e uma hora, pois esse conhecimento o Senhor reservou exclusivamente para si. Como já falei, todo mundo que tentou marcar o dia e a hora da volta de Jesus fracassou, embora muitos deles não tenham se envergonhado disso e tenham continuado a enganar os seus seguidores. Isso aconteceu, por exemplo, no século XIX com o milerismo, que depois vai se transformar no adventismo. Marcou para um dia, não aconteceu. Marcou para a semana seguinte, não aconteceu. Marcou para o mês seguinte, não aconteceu. Marcou para a estação seguinte, não aconteceu. E marcou 6 vezes, não aconteceu. Aí mudou a interpretação. Marcou para o ano de 1918 e não aconteceu. E aí já mudou de novo, dizendo que em 1918 aconteceu um evento que marca o início do processo, que vai terminar, sabe Deus quando. Já passou mais de 100 anos e não... Então, todos os que tentaram, mesmo que tenham falhado, alguns não se envergonharam disso. Isso faz tempo que as pessoas vêm marcando a volta de Jesus. Por exemplo, lá no século II, um homem chamado Montano, lá na Frígia, na Europa, afirmou que Jesus voltaria numa região chamada Papusa, na Ásia Menor, e disse que seria no ano de 172. Falhou. No século VI, o imperador bizantino Justiniano I acreditava que Jesus voltaria no ano de 550. Aconteceu o que, Vinícius? Falhou. Isso baseado em cálculos numerológicos e interpretações bem específicas do livro de Apocalipse. Era corrente, na Idade Média, o medo de que no ano 1000 aconteceria a volta de Jesus, que ocasionou muitas peregrinações, muitos atos de penitência, e teve muita gente que abriu mão de todos os seus bens quando estava completando o ano 1000. Fez doações para a igreja, para que a igreja pudesse salvar a sua alma, etc. O que aconteceu no ano 1000? Falhou. No século XVIII, William Miller previu o retorno de Jesus para um período entre março
de 1833 e março de 1844, baseando-se nas profecias de Daniel, capítulo 8, verso 14 e Apocalipse 21 a 6, com base na equivalência de cada dia, um ano. E ele partiu do tempo da profanação do templo no período dos Macabeus. O que aconteceu? Falhou. Mas suas profecias falhas acabaram influenciando o desenvolvimento do Adventismo por Ellen G. White. No século XX, diversos líderes religiosos e diversos movimentos também marcaram sem sucesso a volta de Jesus. Aconteceu com o russelismo, também conhecido como Testemunha de Jeová, o movimento da restauração, falharam. Sem falar em vários grupos que acreditam na meia-vinda de Jesus. Tem grupos que acreditam que Jesus já veio, entrou no Santo dos Santos e está lendo o livro da vida por lá, até sabe Deus quando. Tem outros que acreditam que Jesus vai vir, vai pegar os seus, vai deixar 2 testemunhas, depois volta para buscar as 2 testemunhas e depois volta de novo para fazer o julgamento final. Então falam de 2, de 3 e até de 4 voltas de Jesus numa bagunça. E eu acredito que Jesus vai assim, mas eu não ensinei, não falei lá no começo, não falei lá em Marcos, que precisavam aprender que é só mais uma. Mas tem gente que acredita em mais 2 e até mais 3 vindas de Jesus. Então essas tentativas frustradas todas nos levam a afirmar que o tempo da volta de Jesus, evidenciado por sinais, serão experimentados pelos que experimentarão, pelos que estarão presentes neste tempo. Qual é o mais importante desses sinais? Quem quer me ajudar? Qual é o mais importante sinal da volta de Jesus? Qual é o sinal que diz assim, e então virá o fim? E este evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. O mais importante sinal não é guerra, não é rumor de guerra, não é peste, não é fome, não é aumento da iniquidade, não é o aparecimento de falsos cristos. O mais importante sinal, só com esse Jesus diz, e então virá o fim. O evangelho do reino será pregado a todas as nações. Significa que vai haver igreja em todos os países? Não. Significa que vai haver crente em todos os países? Não. Significa que o evangelho será anunciado a todas as nações, independente de haver conversão. A mensagem da graça cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. A graça será manifestada salvadora a todos os homens. E então virá o fim. Há um sinal de que ele vai voltar. O evangelho será pregado a todas as nações. E então virá o fim. Então sabemos que vai acontecer. E as profecias bíblicas, quando nós pensamos em profecias, quando elas falam de alguma coisa que vai acontecer, nós precisamos entender que muitas profecias elas têm um que nós chamamos de duplo cumprimento. O que é isso? Por exemplo, quando o profeta Isaías chega para o rei Acaz e diz assim, olha, o menino vai nascer, a virgem vai conceber e vai dar à luz um filho. Para quem era essa profecia? Isaías 7:14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Para quem era essa profecia? Quem haveria de ver essa profecia? Mas esse sinal não era um sinal para Acaz? De que adiantava para Acaz esse menino nascer 700 anos depois? Isaías capítulo 8, verso 3, ele diz assim, fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. Acaz viu o menino. E antes que esse menino atingisse a idade da maturidade, Israel foi invadido. Acaz viu a criança nascer. Só que ao mesmo tempo, esse é o cumprimento imediato, mas havia um cumprimento profético. E aí é onde Isaías diz, o seu nome será Emanuel, Deus conosco. O cumprimento aconteceu nos dias de Acaz, mas também se referia aos últimos dias, aos dias de Jesus a Maria. Um outro exemplo é quando o Senhor disse que Jerusalém seria destruída e que aquela geração veria o começo desse tempo, que veria os sinais do cumprimento da segunda vinda de Jesus. Israel viu Jerusalém ser destruída naqueles dias. Significa que a partir dali o tempo entrava em contagem regressiva, até que o abominável da desolação seja visto na sua plenitude. E a gente vai para as outras profecias que falam do anticristo, da besta, etc.
Mas aquela geração viu que as palavras de Jesus eram verdadeiras. Aquela geração viu Jerusalém ser destruída. Aquela geração viu que as palavras de Jesus eram palavras ditas com autoridade e conhecimento. Ele anunciava e acontecia. Israel nunca que imaginava na quarta década do primeiro século que Jerusalém seria destruída. Eles achavam pelo contrário, que Jerusalém cresceria, que se tornaria um grande centro e etc. Eles viram Israel, viram Jerusalém ser destruída. A geração que viu Jerusalém ser destruída, viu o país entrar em diáspora, viram os judeus serem expulsos de suas terras. Tudo isso aconteceu para aquela geração que estava ouvindo Jesus. Esse é o cumprimento imediato. Mas há um cumprimento final, que é quando o Senhor Jesus vier e vai abalar os poderes dos céus e da terra e vai instaurar o seu reino definitivo. Essa é a segunda verdade. Vai acontecer. A primeira vai acontecer, a segunda vai acontecer num tempo que o Senhor determinou, e os sinais estão aí, e com a tecnologia, com os meios de comunicação que nós temos, talvez esteja muito mais próximo do Evangelho ser pregado a todas as nações. Quando é que vai acontecer o momento final? Não sei. Quando o último ouvir? Quando o último eleito ouvir a voz de Cristo aplicada pelo Espírito ao seu coração? O que eu sei é que está perto. Está perto, muito perto de todas as nações ouvirem. Terceira verdade. Primeiro, vai acontecer. Segundo, vai acontecer num tempo que o Senhor determinou, e Ele sabe qual é. E nós saberemos. Quando estiver mais perto, a gente vai saber, cada vez mais perto. Terceiro, Deus garante que vai acontecer porque Ele é soberano. O texto que nós lemos, o texto de Marcos, não diz que o Senhor Jesus não afirma que o céu e a terra vão passar. O que não passa? A sua palavra. É esse Jesus que diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. É esse Jesus que diz, olha, as palavras que eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou é que me deu essas palavras. Você está falando com autoridade plena. Alguns dizem, mas isso aqui Jesus falou antes de receber toda a autoridade. Não, ele já havia dito antes de dizer isso aqui, que ele falava as palavras que recebeu do Pai. Então as suas palavras eram autoritativas. Vai acontecer. Então esta sessão de Marcos vai terminar com esta sentença de Jesus reivindicando a autoridade. Literalmente é como um legislador, é como um rei ou como um juiz que assina um decreto, que assina uma sentença e faz igual a gente tem nas leis que são editadas aqui no Brasil. Embora só complique a vida dos advogados, né? Revogam-se todas as disposições em contrário. Ninguém sabe quais são as disposições em contrário que foram revogadas pelas leis que são editadas, mas estão revogadas. Aqui, no caso, Jesus sabe o que ele está fazendo. Ele diz assim, vai acontecer. Eu disse que vai acontecer. Se o homem não quiser, vai acontecer. Se os impérios mundiais não quiserem, vai acontecer. Se o universo inteiro se voltar contra a minha vontade vai prevalecer. Nada do que acontecer na história vai impedir que aquilo que Deus anunciou se torne realidade. Por que nada pode impedir que o que Deus anunciou se torne realidade? Por causa dos atributos de Deus. O primeiro deles, Deus é onisciente. O que significa isso? O que significa esse palavrão? Marcos, está fresquinho ainda na cabeça a onisciência de Deus? O que é Deus ser onisciente? Ele sabe todas as coisas. Omni é tudo. Deus não é surpreendido por nenhum evento. Ele não será pego de surpresa por nenhuma ação. Ele não é alheio a nenhum fato da história de todo o universo. Ele sabe tudo quanto acontece, inclusive os eventos futuros, de maneira completa e instantânea. Nunca podemos dizer que Deus saberá o que acontece daqui a 10 anos. Ele sabe o que acontece, independente do tempo. Para ele tudo é a mesma coisa, tudo é uma coisa só. Tudo é um conhecimento só. Deus não precisa aprender nada. O conhecimento de Deus não aumenta nem diminui. Pastor, mas e a Bíblia não diz que Deus se esquece? E agora? O que significa Deus se esquecer? Isso não significa que Ele deixa de saber. Ele deixa de conhecer. Mas que Ele deixa de considerar aquilo como, por exemplo, base para nossa condenação. Ele não vai cobrar.
Quer ver um exemplo do esquecimento? O que significa o esquecimento de Deus? Você é pecador. Deus conhece todos os seus pecados? Tem algum pecado que você consiga esconder de Deus? Não. Salmo 51, verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele não vai considerar as transgressões na hora de dar o veredito final para você. Quando você chegar lá, no dia do juízo, no dia da sentença, ele vai dizer assim, ele olha para você e vê um pecador, lavado e remido no sangue de Cristo. Ele apaga a sentença de condenação e diz, entre no reino. Vai olhar para outros e vai dizer, você não teve a sentença apagada, os pecados apagados. Juízo. Então, a primeira coisa é, Deus garante que vai acontecer, porque Ele sabe todos os eventos. Não tem como, daqui até o tempo da volta de Jesus, acontecer alguma coisa que surpreenda Deus e Deus diga, eu não pensei nisso, eu não posso voltar essa semana porque tem esse detalhe aqui que eu não tinha visto. Não vai acontecer. Ele sabe todas as coisas. A segunda razão é porque Ele é onipotente. O que significa onipotente? Ele tem todo o poder, Ele pode tudo. Ele faz tudo segundo o desígnio do seu coração. Deus não pode ser surpreendido. Deus não pode ser impedido de realizar a sua vontade por nada, nem por ninguém. Se todos os governos do mundo, com todas as suas bombas atômicas, com todos os seus mísseis, com todos os seus carros de guerra, resolverem se voltar contra o Senhor para impedi-lo de fazer a sua vontade ser cumprida, aí Jó pergunta assim, falando sobre Deus, eis que arrebata a presa. Todos eles serão arrebatados. Quem pode impedir Deus? Quem vai chegar diante de Deus e diz, o que você está fazendo? Isso é Jó, lá no capítulo 9, verso 12. Nem o poder do homem, nem mesmo o mais forte, nem mesmo todos os exércitos do mundo, nem mesmo todos os fatores circunstanciais podem influenciar a ação de Deus. Vai acontecer no tempo que eu quero e ninguém poderá colocar nenhum obstáculo à minha vontade. E é interessante que mesmo quando o homem se julga poderoso, Deus diz assim, é só instrumento da minha ira, é só instrumento nas minhas mãos. Por exemplo, Faraó. Faraó era o rei mais poderoso do seu tempo, nos dias de Moisés. Em Êxodo 7, Deus diz assim, olha, eu vou endurecer o coração de Faraó, multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. E o desafio de Deus é, vai acontecer o que eu estou dizendo, para eu mostrar que eu sou o Senhor. Então foi Deus que endureceu o coração de Faraó para mostrar nele a sua grandeza e o seu poder. Os assírios, ao invadirem Jerusalém, pensam assim, os babilônios, nós vamos destruir essa nação, esse povo chato. E Deus diz assim, eles são instrumentos do meu furor para a disciplina sobre Israel. Um rei que não era crente, o Senhor diz assim, eu vou fazer desse aqui o meu pastor, vou fazer a minha vara, ele vai conduzir o meu povo do meu jeito, que é Ciro. Até Judas. Judas também. Judas foi colocado no meio do colégio apostólico para ser o filho da perdição. Aquele que haveria de entregar o Senhor Jesus para morrer em nosso lugar. E Pedro, grande Pedro, tentou impedir. Não, Senhor, de jeito nenhum, o Senhor vai para a cruz, não deixa não. Pedro, sai para lá, você está fazendo a obra do diabo. Não tem ninguém, nem mesmo com a melhor boa vontade ou com a pior má vontade, capaz de impedir a ação de Deus. Ele é onipotente. Não tem como a gente impedir. Nem mesmo a nossa preguiça, nem mesmo a nossa omissão vai impedir que o Senhor Jesus volte no dia que o Pai determinou. Terceira razão. Se é onipotência, nós podemos pensar também na soberania. Deus garante que os eventos, Jesus garante que as coisas serão como Ele afirma que serão da maneira que Ele está dizendo que vai ser e não de outra maneira. Não existe outras oportunidades, né, Vinícius? Não tem aqui o Doutor Estranho vendo várias outras milhares de possibilidades, mundos alternativos, universos paralelos. Não existe isso. Vai ser exatamente do jeito que Ele disse que vai ser. Não existe plano B em Deus. Ele tem essa certeza porque é Ele quem controla o curso do universo com autoridade absoluta.
Quando Jesus diz em Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele está dizendo que é toda autoridade mesmo. Absoluta, plena. Ele é o Theos Pantocrator. Ele é o Deus que governa tudo. Ele é o Deus que tem todo o poder. Só que quando Jesus fala que essas coisas vão acontecer, ele não está falando nada de novo. Isaías 51:6, por exemplo, o profeta diz: levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, a terra envelhecerá como um vestido, os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será anulada. Isaías no capítulo 13 diz que as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol se escurecerá, a lua não fará resplandecer a sua luz. Tudo exatamente igual ao que Jesus diz em Mateus 24 em diante, do seu sermão escatológico. Jesus não está afirmando nada de novo. O que ele havia anunciado 700 anos antes através de Isaías, ele está dizendo agora no século I, ele está dizendo assim: vai ser assim, vai acontecer, porque eu tenho toda a autoridade, todo o poder. E para concluir esta sessão, uma outra razão para que seja como ele está dizendo que vai ser é a sua fidelidade. Talvez você já tenha feito alguma promessa com a intenção de cumprir. Vou cumprir, isso aqui eu vou fazer. E não cumpriu. Já aconteceu? Você prometeu, falando assim: eu vou fazer isso, e não fez? Por quê? Você queria fazer, você prometeu, foi sincero. Por que você não fez? Vou dar aqui algumas razões. Primeiro, você mudou de ideia. Pode ter sido? Não quero fazer. Acontece com você? Com Deus não. Em Deus não há variação nem sombra de mudança. Segunda, fatores externos te impediram. Olha, você prometeu chegar em tal lugar, tal hora, atrasou, então não foi. Aconteceu outro dia. Tivemos aqui uma reunião do conselho marcada para tal dia e eu falei que viria. Só que meu carro ficou na oficina 3 dias. Eu cheguei 2 dias depois. Fatores externos. Então, pode ser. Ou então porque você não teve poder para cumprir. Eu vou fazer isso. Aí você tentou fazer, mas não conseguiu. Você foi fraco. Mas Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nada pode impedi-lo. Então, essa é uma razão importantíssima para nós lembrarmos por que vai acontecer do jeito que Jesus disse que vai acontecer e na hora que ele disse que vai acontecer. Porque ele é fiel, ele não pode deixar de cumprir a sua promessa. Ele não mente. Tem gente que promete sem intenção de cumprir também, tem esse outro detalhe. Eu estou falando aqui de promessa sincera por enquanto. Ele não mente porque ele é a própria verdade encarnada. Se ele diz vai acontecer, eu quero que aconteça, e ele tem todo o poder, tem toda a autoridade, então vai acontecer. Jesus só promete o que é verdade, ele só promete o que ele quer cumprir, ele só promete o que é capaz de cumprir, e ele cumpre tudo o que promete. É por isso que a gente confia. Vai acontecer o dia da volta de Jesus. E para os ímpios isso é terrível. A Bíblia diz que os ímpios, no grande e terrível dia do Senhor, eles irão pedir que os montes lhes caiam sobre a cabeça. Porque é melhor uma montanha cair sobre a cabeça do que sofrer a ira do Cordeiro. Vocês imaginarem o que é sofrer a ira do Cordeiro. Para nós não. Em Lucas 12, verso 32, Jesus diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vos conhecerei do reino. Naquele dia o Senhor vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. Para nós é dia de glória, nós devemos ansiar pelo dia da volta de Jesus. Eu acho até estranho quando eu falo assim: olha, eu gostaria que Jesus voltasse hoje. Aí um crente fala assim: não, hoje não, ainda tenho coisa para fazer. Tem coisa melhor do que o dia da volta de Jesus? Não vai haver mais nada importante para fazer. Aliás, não há nada mais importante do que o dia da volta de Jesus. Que ele venha. É por isso que a igreja diz: Maranata, venha Senhor Jesus. Em Oséias 10, os ímpios mostram temor pelo grande e terrível dia do Senhor. Lucas 23, 38 relembra esse medo. Oséias 10, 8. E os altos de Aven, pecado de Israel, era um lugar de adoração idólatra, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e aos montes se dirá: cobri-nos, e aos outeiros cair sobre nós. Medo no coração do ímpio. E o ímpio tem razão de ter medo, porque vai acontecer no dia que o Senhor disse que iria acontecer e do jeito que o Senhor disse que aconteceria. Lucas relembra isso: nesses dias dirão os montes: caí sobre nós, e aos outeiros cobri-nos.
No passado foi dito, nos dias de Jesus foi dito, e no futuro os homens vão dizer também, está em Apocalipse 6,16. E disseram aos montes e aos rochedos. Alguém aqui já deixou um alicate, um martelo, uma tampa de panela de pressão cair no dedo do pé? Dói? No grande e terrível dia do Senhor, no dia do juízo para os ímpios dirão aos montes e aos enchidos, caí sobre nós, e escondei-nos de face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Vão pedir que não é tampa de panela, não é um alicate, não é um martelo, não. É um monte, é um rochedo. Caia, é melhor que você esteja sobre mim, me esmague do que sofrer a ira do Cordeiro. Para os crentes, não. Para os crentes é a inauguração do reino de Deus, é o momento aguardado cuja expectativa vai além dessa vida. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Isso aqui não é nada comparado à expectativa que nós temos. Em Romanos 8, Isaías 66 diz: assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Você vai ser chamado para estar na minha presença. Lá no Salmo 16 diz que na presença do Senhor há delícias perpétuas. Romanos 8,19 diz que a criação agora geme, aguardando a glória que há de ser revelada nos filhos de Deus. Para o incrédulo, concluindo, as palavras de Jesus, o livro de Apocalipse revela um trágico destino. É como se ele estivesse já antecipando uma sentença dura e terrível. Para o crente, é certeza de refrigério e gozo eternos na presença do Senhor. Quando olhamos para Jesus contando a parábola da figueira, ele está dizendo assim: vai acontecer no dia que eu quero que aconteça, e vai acontecer porque eu quero que aconteça. Então, para você que é crente, isso é motivo de gozo e alegria. Você pode se alegrar esperando o dia da minha volta. Eu vou voltar, e quando eu voltar, vocês vão experimentar o que está lá no Salmo 16, verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Tá ruim hoje? Tá difícil? Tá complicado? Tá. É preocupante, olhamos para os nossos filhos com preocupação sobre que mundo que eles vão viver daqui a 10, 15, 20 anos, sem dúvida. Mas ainda assim eu olho para o futuro com esperança. O justo vai ser sustentado pelo Senhor na certeza de que Ele vai voltar, vai viver de maneira vigilante, vai orar ao Senhor pela sua volta e vai saber que naquele dia o Senhor vai dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. Entra aqui, porque aqui há delícia e gozo perpétuo. E o ímpio, que continuará na prática da iniquidade, como numa competição para ver quem consegue praticar a iniquidade pior, esse vai chegar o momento que vai dizer: quanta besteira eu fiz. Vem aí a ira do Cordeiro. Eu preferia um monte me esmagando, mas não vai ter monte não. Vai sofrer a ira do Cordeiro mesmo, por toda a eternidade.